Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas. Aos domingos temos estudado o livro de Lucas como família, porque queremos ser transformados pela palavra, cada dia mais parecidos com Jesus e cheios do Espírito Santo. Nessa semana vamos estudar Lucas 14. Abra sua Bíblia e vem comigo. Lucas 14 começa com a cura de um hidrópico. Diz assim no versículo 1: Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Hidrópico é uma palavra difícil, mas quer dizer alguém que tinha um edema, um inchaço. Esse inchaço podia ser na região do abdômen ou podia ser nas articulações, mas o que realmente isso queria dizer é que ele teria uma doença muito mais séria, talvez algo ligado a rins ou a coração. Era algo sério, não era uma simples dor de cabeça. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? A gente já leu na semana passada que quando Jesus cura aquela mulher, eles ficam indignados com aquilo, então Jesus traz a pergunta para eles aqui. Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair no poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Por que eles não puderam responder? Porque eles queriam estar certos. Eles não queriam saber, eles não queriam que Jesus os corrigisse. Eles sabiam no fundo do coração deles que eles estavam sendo religiosos, que eles estavam agindo de hipocrisia, mas eles preferiram ficar quietos para se manter sérios, né? Para se manter certos na cabeça deles. E Lucas mais uma vez enfatiza aqui como a hipocrisia e a religiosidade é um mal, é aquilo que nos afeta, porque Jesus não nos chama para conhecê-lo, para que a gente conheça um monte de leis e a gente se torne robozinhos uns iguais aos outros, mas Deus quer uma mudança de coração. E é por isso que temos estudado, para ser transformados pela palavra. A gente não quer derrubar um monte de leis aqui para você e que você passa a seguir uma listinha de coisas e aí garanta a sua entrada no céu. Não é isso que se trata o evangelho. E a história continua. Jesus então vai trazer uma história aqui lá no versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola, uma história. E por quê? Porque naquela cultura, o lugar que as pessoas sentavam demonstrava a importância delas. Não era igual uma festa de casamento, cada um chega e senta no lugar, ou tem lugar reservado de acordo com a sua família. A ordem dos lugares tinha um significado. Então, versículo 8 diz: quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver ali um convidado mais importante do que você. Então, aquele que o convidou dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então, você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar-se no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar-se num lugar melhor. Isso será uma honra para você. Isso diante de todos os demais convidados. E versículo 11 diz: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse aos que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. O que Jesus está falando aqui? Que a vida não é um networking. Os fariseus, os mestres da lei, eles estavam ali interagindo, criando relacionamentos, em busca de mais honra, em busca de mais poder, em busca de serem reconhecidos. Não é isso que a vida cristã se trata. O relacionamento entre cristãos não é em busca de poder. Nós não convidamos uns aos outros para estar juntos porque queremos poder. Nós devemos nos relacionar porque somos família.
somos corpo de Cristo. E nós temos na família de Cristo pessoas mais ricas, mais pobres, com saúde, sem saúde, pessoas que são, pela sociedade, são considerados largados, temos de tudo. Mas o mais importante é que a vida, o relacionamento cristão não é em busca de honra. Nós estamos aqui para servir o corpo de Cristo. E Jesus continua com outra parábola, versículo 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o servo para avisar os convidados: venha, porque tudo está preparado. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quando a gente faz um casamento, a gente não manda o convite por telefone meia hora antes, um dia antes. Isso também acontecia nessa época. O convite para uma cerimônia importante era enviado muito tempo antes. As pessoas confirmavam que iria. Quando o jantar fosse ser servido, o mestre da cerimônia, o dono da cerimônia, sabia quem viria. Então, tudo era preparado de acordo com os convidados. Então, nesse contexto aqui, quando o servo vai avisar que está tudo preparado, essas pessoas tinham confirmado presença e tinham recebido o convite há muito tempo. Versículo 18 diz: Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Entre parênteses, farrapadas, né? Grifo meu aqui, né? O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Péssimo que me desculpe. Poxa, você compra um campo e depois vai ver o campo, né? O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Peço que me desculpe. Vai, você compra, depois você vai ver, no dia do jantar, né? O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Por que ele falou isso? Porque na época, quem casava tinha o direito de ficar 1 ano, se eu não me engano, sem ir para o exército. Gente, isso aqui não era uma guerra. O cara não ia viajar. Ele ia ali na comunidade ter um jantar. Ou seja, tudo isso tratam-se de desculpas, né? Versículo 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz tudo que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus, ele traz o convite para todos nós, para que a gente o conheça, para que a gente sente à mesa com ele, para que a gente ceie com ele. E cada um de nós tem uma desculpa. Muitos têm desculpas esfarrapadas. E você pode ver que quando Jesus chega para os judeus ali não o reconheceram e eles deram desculpas. E aí Jesus passa a alcançar aqueles que eram largados pela população, né? Os coxos, os cegos, os que eram abandonados, né? E Jesus alcança essas pessoas que, para os judeus ali, eram deixados de lado. Nós estamos nessa lista de pessoas que, se a gente olhasse para os primeiros fariseus, nunca seríamos considerados, mas Jesus nos chama para ceiar com ele. E aqueles primeiros não vão ceiar com Jesus. A pergunta que fica é: você tem aceitado o convite de Jesus? Você tem ido ao encontro de Jesus, à ceia de Jesus? Ou você está arrumando desculpas para estar com Jesus? E aí, quando o dia chegar, quando Jesus retornar, você vai falar assim: poxa, Jesus, eu não pude estar por causa disso, daquilo. Ou você vai aproveitar a ceia com Jesus? Esse é um pedacinho de Lucas 14, nos vemos na quarta.